Boa tarde, são 13 horas e 12 minutos, estamos aqui no dia 11 de dezembro de 2025, iniciando mais um Caminho, Verdade e Vida, o nosso estudo, Nosso estudo de sempre, Hoje com o capítulo 87, Por que dormis? Uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Por que dormis? Vamos ver o Evangelho de Lucas, o que nos traz. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodativas em detrimento das atividades do bem. Primeiro eu quero pedir desculpa porque eu estou rouco, Muito rouco, a voz não está legal, mas nós temos um compromisso, Compromisso é compromisso. Quando Jesus disse: por que estáis dormindo, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação, ele está dizendo isso para todos nós também, Que a gente não pode distrair do orar e vigiar e não ficar dormindo nessa vida. Essa vida não foi feita para ficar assim, essa vida foi feita para que a gente haja ação na nossa caminhada para o bem, Mas vamos ver os ensinamentos de Emmanuel também. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodativas em detrimento das atividades do bem. Está vendo aí? Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodativas em detrimento das atividades do bem. É imperioso a gente estar esperto, acordado, vigiando, para evitar situações acomodativas, quer dizer, para que o mal não nos alcance, Para que o mal não se faça presente nas nossas vidas. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Então, Jesus orava no horto com os seus discípulos, acho que parece 3 deles, Enquanto Jesus orava, eles dormiram. E eles eram para estar orando com Jesus, Eles eram para estar em oração fervorosa, como Jesus estava, Mas não. Eles estavam dormindo, como nós estamos dormindo hoje, Como nós dormimos aí na nossa vida, O aprendiz figurará o mundo como sendo campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, como eu falei, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. O Cristo, embora não esteja aqui no plano material, mas ele não acomodou. Ele continua orando por nós, ele continua vigiando por nós, tentando nos salvar dessa vida complicada em que é o mundo em que vivemos, que é o planeta Terra, Então a gente vai ver aí que a gente não pode distrair, a gente não pode ficar de bobeira, Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais. Ou seja, a gente dorme até nas nossas convivências pessoais, porque a gente não vigia, não cuida dos nossos próximos, a gente não faz o nosso trabalho, Nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Então, nos interesses mesquinhos e nas vaidades efêmeras. Nós estamos muito mais preocupados com interesses fúteis ou mesquinhos e com nossas vaidades, Falam do Cristo, refere-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem, do que fazem para despertarem tão só no instante da morte,
corporal em soluços tardios. A gente vai levando essa vida no piloto automático, né? A gente leva essa vida no piloto automático e a gente não cuida da nossa vida direito, como tem que ser cuidada, né? Como tem que ser, parecendo sonâmbulos, né? Parece que a gente está dormindo aí, inconscientes, falando do Cristo de uma maneira automática e não com fé, e não com fervor, certeza, né? A gente fala do Cristo como se a gente estivesse num sonambulismo inconsciente, somos inconscientes às vezes do que dizemos e do que fazem para despertarem, e a gente fica nisso, nessa vida sonâmbula e dormindo. A gente só vai despertar na morte corporal, em soluços tardios, porque aí vem o arrependimento, vem a coisa mais pesada que a gente tem, cara. A coisa mais pesada que a gente tem, o arrependimento. A gente chega do lado de lá e a gente vê não só o mal que fizemos, não, mas também o bem que deixamos de fazer, né? Além do mal que a gente faz, o pior ainda é o bem que deixamos de fazer. Tá? A gente tem que cuidar disso, tem que tomar conta disso com todo carinho. Não pode ser assim. Não podemos dormir. Temos que estar em vigília com Jesus, temos que estar com Jesus o tempo todo. Não falar de Jesus por falar, não. Falar de Jesus com a certeza de que Ele foi o maior exemplo que Deus nos deixou. Talvez o único, né? Não. Tem muita gente boa que esteve aqui, passou por nós, como Chico, como Madre Teresa e outros, né? A gente não faz nada, a gente não se preocupa com nada. A gente vai tocando a vida como se a vida fosse para ser tocada a toque de tambores, e não é assim. Muitas vezes cochilamos diante de oportunidades, de serviços fundamentais para a nossa evolução. Olha, é muita gente que sai do plano espiritual com a promessa de trabalhar a sua mediunidade, com promessa de melhorar a sua vida, consertar os seus erros do passado. É muita gente que vem aqui para consertar tudo isso e às vezes, nessa sonolência aí, comete os mesmos erros, com os mesmos defeitos, os mesmos desacertos. É preciso que a gente atente a isso e peça a Deus que nos dê consciência, nos dê força para aguentar essa evolução, para aguentar esse trabalho, porque não é fácil também não. Não entendemos e nem refletimos sobre certos acontecimentos que nada mais são do que oportunidades de aprendizado de um curso na escola evolutiva, que é a nossa própria vida. A gente vê as coisas acontecerem aqui no planeta, a gente vê tudo são oportunidades de aprendizado. O tempo todo nós temos a oportunidade de tirar proveito, de ver que são coisas do nosso curso, né, na escola evolutiva, e a gente tá nem aí. A gente não preocupa com essas coisas. Tem muita coisa para a gente olhar e ver. O mestre nunca parou na hora extrema. Ainda assim estava vigilante em contato com o Pai, se abastecendo de energias interiores para o porvir imediato. É assim que temos que ser, tá? Em contato com o Pai, mesmo nas horas difíceis, aí, principalmente, né? Nas horas extremas do cansaço, aí sim, a gente está em contato com o Pai, né? Para abastecer nossas energias interiores, né? Que seria o seu holocausto, o exercício supremo da sua compaixão por nós. Olha o que ele fez. Se entregou ao martírio supremo da sua compaixão por nós. A vigilância nos leva a tentações do mundo. E ao despertarmos, descobrimos o quanto perdemos nos momentos preciosos que o Pai nos proporcionou com vista à nossa evolução espiritual. A gente está aqui, a gente só pensa
passeio, curtir a vida, levar tudo por esse lado sem muita responsabilidade, com a nossa evolução, parece que a gente vai viver só essa vida e acabou. E não é por aí, né? A gente somos seres imortais. Ainda bem que somos seres imortais e teremos quantas encarnações forem necessárias. Devemos estar em constante oração e vigilância como um homem reformado, pois chances de sermos maliciosos, ingratos, rancorosos e egoístas não nos falta. Não falta. Oportunidade para isso aí não falta, né? Maliciosos, ingratos, rancorosos e egoístas, é tudo que nós somos. Como também não nos falta aquelas de sermos homens de bem e bons espíritos. Homens de bem e bons espíritos. Não nos falta essa oportunidade. Nós temos tudo na nossa mão, tudo na nossa frente. É difícil? É, mas não é impossível. Não é impossível. E a gente precisa aprender que a vida não é só essa aqui, né? A gente está aqui de passagem, a gente está aqui na escola, no aprendizado, outros falam que é no hospital, né? E é assim mesmo, é tipo isso, mas temos que lutar, temos que aprender, temos que preocupar com a nossa evolução espiritual, tá? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, nos ampare e que sejamos aí sempre acordados para a vida, né? Acordados para a vida. Esse é o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 87, repetindo. Por que dormes? Por quê? Né? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Né? Amo vocês. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, Ele vai nos permitir, eu espero. Tudo de bom. Beijo.